Olá, voltamos então. Bom, a gente já sabe então como é que a gente cria referências de forma geral, né, de várias formas, usando o PDF, entrando manualmente ou importando, por exemplo, do Cielo. Desculpa. Bom, o que acontece? À medida que a gente vai, então, inserindo essas referências, elas vão ficando, de certa forma, desorganizadas no nosso Mendeley. O que a gente vai fazer agora, então, é ver como é que a gente organiza essas referências. Bom, então estou aqui com o meu Mendeley, né, tenho aqui 5 referências que vocês já conhecem, né, aquelas que a gente inseriu. E aí, aqui do lado esquerdo, a gente vai ver que tem aqui algumas pastas, podemos dizer assim, né? A primeira que aparece aqui é All Documents. Então, quando eu clico nela, aparece todos os meus documentos. A segunda é as recentemente adicionadas. Bom, como eu estou fazendo isso agora, todas para mim são recentemente adicionadas, né? As recentemente lidas. Então, é claro que ele vai marcar somente aquelas que tem PDF, porque as outras não tem como eu abrir. Eu tenho uma pastinha favoritas, que eu posso trazer alguma dessas referências para lá. Tem as minhas publicações, e aí ele então, quando eu clico pela primeira vez, ele pede para eu procurar nessas publicações, e aí não aparece nenhuma por enquanto, e tem aqui as não categorizadas, ou seja, todas, né? O que a gente vai fazer agora, então, é organizar e fazer essas categorias. A primeira coisa, eu tenho entre essas aqui uma publicação minha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, essa que está aqui, que é a minha, Alex Jordani, e já vou arrastar aqui para a pasta Minhas Publicações. Quando eu clico aqui agora em Minhas Publicações, ela devia aparecer. Vou testar de novo. Não sei o que aconteceu. All Documents. My Publication. Ah, agora ele foi, tá vendo? Eu confirmo. E aí, então, ela aparece aqui. Beleza? Então, essa já é uma que não vai mais aparecer aqui no Uncharted. Porque ela já não está mais desorganizada, né? Ela já aparece organizada. Bom, mas não é assim que eu quero organizar as minhas referências. Eu queria organizá-las por grupo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma pasta. Então, vamos voltar lá nas minhas referências. Eu tenho aqui livro do professor, números inteiros. Então, aqui é uma discussão de matemática, né, de educação matemática. Métodos e metodologia de pesquisa educacionais na teoria histórico-cultural. História de insubordinações criativas. Teoria da atividade na produção de material didático. Pesquisação. Então, transformação de dados de um aplicativo. Pesquisação. Então, algumas dessas minhas referências são referências, por exemplo, de metodologia de pesquisa. Então, eu vou aqui criar uma pasta metodologia de pesquisa e eu vou então colocar lá todas as minhas referências que são relacionadas à metodologia de pesquisa. Então, essa aqui é uma relacionada à metodologia de pesquisa. Pesquisação é um artigo referente à metodologia de pesquisa, e essa aqui também é um artigo de metodologia de pesquisa. Bom, além disso, eu tenho aqui 2 artigos que discutem teoria da atividade ou teoria histórico-cultural, esse e esse. Eu vou também colocar esses artigos numa outra pasta, eu vou chamar de teoria histórico-cultural.
Vou lá de novo em todos os documentos e vou trazer esse aqui para a teoria histórico-cultural e vou trazer esse aqui para a teoria histórico-cultural. Detalhe que esse texto do Wellington Cedro aqui, esse primeiro, ó, ele aparece na metodologia de pesquisa e ele aparece também aqui na teoria histórico-cultural, né? Então, um documento ele pode ter mais de uma caracterização. Então, quando eu volto aqui no aos documentos, mostra todos. E aí agora eu vou ver o seguinte, quais ainda não estão categorizados. Então, eu tenho aqui esse que é um de matemática e esse aqui é um de tecnologia. Então, eu vou criar uma pasta tecnologias educacionais e aí eu vou trazer esse aqui, que é do Vitor, para cá, para tecnologias educacionais. Detalhe que esse aqui também é um artigo meu, então eu vou colocar ele aqui no My Publications. Eu confirmo. E aí aparece então agora os dois aqui e aqui o do Vitor, que o Vitor comigo, né? Vou criar um aqui sobre o livro do Vitor, é sobre números, né? Então eu vou criar um sobre números, certo? Isso é claro que se eu for ter muitos artigos sobre números, né? Senão eu posso optar por criar de outra forma diferente. Então eu vou pegar aqui o livro do Vitor, que é esse aqui, e vou colocar lá na pastinha números. Eu ainda tenho esse de insubordinação criativa, vou fazer a mesma coisa, vou criar uma pastinha aqui que chama insubordinação criativa, certinho? Insubordinação criativa, e aí então vou trazer esse texto aqui para essa pasta. Quando eu clico no Unshorted, esse aqui, né? Insubordinação criativa. Quando eu clico então no Unshorted, aliás, a pasta Unshorted sumiu. Por quê? Porque todos os meus arquivos já estão organizados. Bom, vamos supor agora que eu queira inserir um outro texto já a partir das minhas classificações. O que eu faço? Então, vamos supor que eu quero pegar um texto de metodologia de pesquisa. Ao invés de eu vir aqui no All Documentos e mandar inserir, eu posso fazer isso aqui, ó. Por exemplo, vou fazer isso agora com metodologia de pesquisa. Então, eu clico na pasta metodologia de pesquisa e venho aqui no adicionar arquivos. Ele então vai abrir o meu navegador. Eu vou lá onde tem textos de metodologia, vou escolher um texto qualquer aqui, só para a gente ver como é que é isso. E aí, vou pegar aqui então esse artigo aqui, que eu não sei qual é, mas ele fez a leitura dele aqui. E aí, o artigo já apareceu tudo aqui, da pesquisação participante, discussões a partir, o texto está aqui, tá vendo? E ele já aparece na pasta de metodologia de pesquisa, né? Então isso para a gente é uma grande vantagem. Que aí então eu começo a organizar as minhas pastas, né? Isso deixa as minhas referências mais organizadas e mais fáceis quando eu quero procurar alguma coisa. Bom, a gente tinha visto também que quando eu faço o processo de importação, lá no Cielo, abre a página do Mendeley online. Qual que é o legal disso aqui? Que eu consigo mexer nas minhas referências também por aqui. Então aqui em cima, aqui, se eu vou em Library, ele vai listar para mim todas as minhas referências. Tá vendo? Sim, aqui ele não organizou ainda em pastas, né? Não apareceram as pastas, porque não sincronizou. Então, eu volto lá para o Mendeley, forço a sincronização, espero um tempo para ele sincronizar, ele tá aqui, ó, passando a barrinha de progresso da sincronização, e aí, finalizou a sincronização, eu volto lá, e aí eu vou ver então aqui que ele já vai aparecer já organizado nas pastas, tá vendo? Ó?
Então aqui todas as pastas. Detalhe, como eu tenho artigos em PDF, esses artigos também ficam disponíveis para mim online. Então assim, se eu preciso, por algum motivo, preciso trabalhar em outro computador, que não seja o meu, que não tenha o Mendeley, o meu artigo, não, entra no Mendeley Online que a gente vai conseguir ver os artigos todos aqui, tá bom? E eu posso também, da mesma forma que eu coloquei, eu posso apagar, né? Então posso vir aqui, por exemplo, e apagar esse artigo, e aí quando eu sincronizar vai apagar lá do Mendeley Desktop também. A gente precisa sempre lembrar disso. Bom, então a gente vai encerrando por aqui e daqui a pouco a gente continua com outro vídeo. Um abraço para todos.